Olá, meu nome é Daniel e hoje irei efetuar algumas medidas referentes à prática da disciplina de metrologia, como solicitado pelo professor Danilo. Essa prática tem como objetivo fazer com que nós, enquanto alunos, aprendamos a usar e absorver as melhores indicações de instrumentos utilizados para medir equipamentos, sendo essa medida da grandeza de comprimento. O meu mensurando hoje será esse cartão de memória, no qual irei medir o comprimento da maior face, sendo essa limitada de uma borda à outra. E para isto, irei utilizar de dois instrumentos, sendo estes a régua e a trena. Esse mensurando se enquadra na classe de pequeno porte, como está no roteiro da prática, sendo que este tem entre 1 e 20 milímetros. Inicialmente, irei começar a efetuar a medida com a régua milimetrada. Esta régua possui 30 centímetros e sua menor indicação é de 1 milímetro. Eu vou proceder à medida da seguinte maneira. Irei posicionar o cartão de memória no início de uma borda do zero da régua e, analisando a indicação da mesma, consigo perceber que o cartão de memória possui aproximadamente 15 milímetros. O segundo instrumento que utilizarei para medir o cartão de memória será a trena. Essa trena possui 5 metros de comprimento e sua menor indicação é de 1 milímetro. Vou proceder à medição da seguinte maneira. Irei posicionar o cartão de memória a partir de 10 centímetros da trena. Para não ocorrer o erro de a medida estar errada por uma pequena folga existente no início da medida da trena, assim como para o mais fácil posicionamento do cartão de memória aqui. Posicionarei o início da borda esquerda do cartão de memória na posição 10 e analisarei quantos milímetros ele terá. Aqui foi possível perceber que o cartão de memória possui também 15 milímetros, ou seja, esta é a indicação da trena para o comprimento da maior face desse cartão de memória. Irei anotar a medida. Ao efetuar uma medição, pode saber que essa gerará erro. A influência do operador também pode interferir diretamente. Assim sendo, se fez necessário conhecer qual é o erro do instrumento de medição usado. Sabe-se que a indicação menor que a régua pode mostrar é de 1 milímetro, assim como a menor indicação da trena também é 1 milímetro. Desta forma, pode-se calcular o erro desses instrumentos dividindo a menor indicação deles por 2. Sabendo-se o erro, o resultado da medida do cartão de memória será de 15 milímetros mais ou menos 0,5 milímetros. E a trena também será o mesmo resultado. Dessa forma, pode-se falar que o resultado do comprimento do cartão de memória será entre 14,5 milímetros e 15,5 milímetros. Avaliando os resultados, obtivemos o mesmo valor para o cartão de memória, mas nem sempre isso ocorrerá com a medida de dois instrumentos diferentes. Podemos associar isso ao como será manuseado esse instrumento ou mesmo o erro ou precisão que ele poderá oferecer. Possivelmente para medidas de objetos menores, assim como o cartão de memória, a régua será um instrumento mais indicado, uma vez que ela apresenta maior facilidade de manuseio, um pouco mais de rigidez e dessa forma ela facilita a visualização e a indicação pelo operador. A trena, por sua vez, é mais indicada para comprimentos maiores. Então, eu utilizarei essa caixinha de Trident para fazer a medição e nós vamos definir o nosso mensurando, que vai ser a extremidade esquerda aqui até a extremidade direita, ou seja, a altura dessa caixinha. Fiz uma marcação pequena aqui de cada lado para evitar que a régua fique inclinada e coloquei essa fita aqui também para ela fixar melhor no papel e evitar de ela deslocar na hora da medição. Então, para isso, eu utilizarei uma régua de 30 centímetros e uma trena de 5 metros. Então, iniciando com a régua, posicionando na marcação, aproximadamente 7,3 centímetros. Aproximadamente 7,4 centímetros. Anotado aqui as medidas, ou seja, na régua 1 medimos 7,3 centímetros, com a incerteza de mais ou menos 0,05 centímetros. Já na trena, medimos 7,4 centímetros, com a incerteza de mais ou menos 0,05 centímetros.
Vale ressaltar também que são 3 fontes de erros possíveis aqui que pode acontecer. E é claro, temos outras, como as grandezas físicas, como a temperatura, a umidade, essas outras coisas. Mas aqui, vou retratando as 3 fontes principais, que pode ser o erro do instrumento, né? Por exemplo, essa trena, ela tá velha e pode não tá esticada como era nova. Isso pode ser uma fonte de erro. A própria régua também. E o material do nosso mensurando, né? Na definição exata do nosso mensurado. E outra coisa é o erro do operador, né? O erro humano, que pode ser que aconteça. Uma vez que eu posso ter deixado a régua inclinar um pouquinho ou a trena, então isso possa dar uma diferença. É isso. Olá, meu nome é Anderson. Nessa atividade eu irei medir o comprimento desse veículo Chevrolet Prisma do início até o final com 3 instrumentos de medições, sendo eles a trena de 5 metros, a fita métrica de 150 centímetros e o metro articulado de 2 metros. Para isso, eu coloquei uma fita crepe no chão, dando do início do veículo, e outra fita crepe no final, dando o término do veículo para melhor medição. Irei começar com a fita com uma trena de 5 metros. Para a medição realizada com a trena, se obteve 423,5 centímetros, com incerteza de mais ou menos 0,05 centímetros. Agora irei repetir com a fita métrica. Como a fita métrica ela tem apenas 150 centímetros, ao final de cada medição eu irei colocar a caneta para identificar o ponto de início da nova medição. Com a fita métrica, eu obtive a medida de 424 centímetros, com incerteza de 0,05 centímetros. Agora irei medir com o metro articulado. Com o metro articulado, eu obtive o valor de 423 centímetros, com incerteza de mais ou menos 0,05 centímetros. Nessa atividade houve variação provavelmente pelo fato das condições dos materiais dos instrumentos utilizados, como por exemplo o meu metro articulado está bem usadinho, acabadinho, e pelo fato da fita métrica também estar bem enrolada. Então, concluída a etapa 1, a etapa 2, o objetivo é escolher um objeto em comum entre os participantes e efetuar as medições. Então, escolhemos uma caixa de leite como objeto em comum. Definimos o mensurando como sendo a altura dessa caixa de leite. Como vocês podem ver, deitamos essa caixa de leite a fim de ter uma melhor indicação da leitura da medição. Tivemos os seguintes resultados. Utilizando a régua, eu, Aleph, registrei 20,2 centímetros. Já o Daniel e o Wanderson registraram 20,1 centímetros. Utilizando a fita métrica, eu e o Daniel não tínhamos. O Wanderson registrou 20 centímetros. Utilizando a trena de 5 metros, eu registrei 20,3 centímetros. O Daniel registrou 20 centímetros. Já o Wanderson não tinha. Todos eles com uma incerteza de mais ou menos 0,05 centímetros. Então, diante desses resultados, chegamos às seguintes conclusões. Medições geram erros, sejam elas pela má definição do mensurando, pelo procedimento incorreto realizado, a influência do operador e condições ambientais.
Condições ambientais no sentido de que moramos em cidades diferentes e, consequentemente, temperatura, umidade, entre outras coisas, são diferentes. Então, tem um papel significativo aí em medições de alta precisão. Já no procedimento incorreto, pode ter ocorrido o seguinte, nesses dados que a gente coletou. No momento de fixar o zero em uma das extremidades da caixa até a outra extremidade, a régua pode ter se inclinado, ou a trena pode ter se inclinado, e isso vai dar uma diferença ali de milímetros. Então, é um erro provável aí que possa ter acontecido. Mas, mesmo diante de tais erros, esses instrumentos possuem importância relevante para a sociedade, seja no cotidiano das pessoas, como também na indústria, pois, por se tratarem de instrumentos simples de medições, eles atendem várias necessidades das pessoas, né, do cotidiano e resolvem muitos problemas.